Você sabe o que e qual a diferença entre exegese, hermenêutica, homilética e apologética? Assista esse vídeo até o final e não tenha mais dúvidas. O que é exegese? Exegese bíblica é o estudo crítico e investigativo da Bíblia, buscando determinar o significado preciso e a intenção original do texto bíblico. Ela envolve o exame cuidadoso das palavras, gramática, estrutura literária, gênero, contexto histórico, social, cultural dos diversos livros e passagens da Bíblia. A exegese começa com uma análise meticulosa do texto original em hebraico, aramaico e grego. Isso inclui estudar aspectos como vocabulário, morfologia, sintaxe, estrutura frasal e discursiva. Também examina recursos literários como metáfora, imagens e paralelismos. Em seguida, considera questões históricas, procurando entender o pano de fundo e as circunstâncias do autor e a audiência originais. Investiga o gênero literário, reconhecendo a natureza única da lei, narrativa, poesia, provérbios, apocalíptica e cartas. Finalmente, a exegese sintetiza todas essas observações para determinar o significado do texto para o público original. Isso envolve considerar o propósito e as ideias principais, assim como as implicações teológicas. O objetivo é sempre discernir a mensagem que o autor bíblico pretendia ao comunicar ao seu público primeiro. Na exegese, o leitor extrai do texto o significado real, diferentemente da exegese, que põe no texto o pensamento do leitor. O exegeta faz a pergunta: o que esse texto quis dizer lá na época em que foi escrito? Diante dessa explicação, nós passamos para o segundo termo, que é a hermenêutica. A hermenêutica bíblica é a arte e a ciência de interpretar os textos bíblicos, buscando sempre aplicar suas verdades eternas aos diversos contextos e situações contemporâneas. Enquanto a exegese foca no significado original, a hermenêutica concentra-se na relevância atual do texto bíblico. O processo hermenêutico começa com uma sólida base da exegese, compreendendo o que o texto quis dizer para o seu primeiro público e, em seguida, envolve o estudo cuidadoso do contexto histórico, literário e teológico de cada livro e passagem. Também requer o discernimento do gênero literário, reconhecendo a natureza de narrativa, poesia, parábolas, cartas e lei. O intérprete precisa, então, considerar o contexto cultural moderno, identificando pontos de conexão e contraste com o mundo bíblico e o atual. Isso permite determinar princípios universais e temporais, que transcenderam as distâncias históricas e culturais. Finalmente, a boa hermenêutica produz aplicações válidas, determinando como essas verdades eternas impactam a situação contemporaneamente. O hermeneuta faz a seguinte pergunta: o que esse texto quer dizer para nós hoje? O terceiro termo é a homilética. É a arte de preparar e proferir uma mensagem bíblica ou um sermão. Envolve o estudo e a interpretação cuidadosa de um texto das Escrituras, a fim de extrair princípios e aplicações relevantes para os ouvintes. A boa homilética depende de uma exegese e uma hermenêutica sólida. O processo homilético começa com a seleção de um texto bíblico apropriado, então o pregador realiza o estudo exegético e hermenêutico desse texto e, em seguida, formula uma ideia central que resume a mensagem principal da passagem. Com base nisso, desenvolve o esboço do sermão, organizando os pontos principais que irá cobrir, contendo a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O pregador também precisa ilustrar e aplicar as verdades do texto de maneira clara, interessante e relevante. Isso envolve o uso criativo de histórias, analogias, exemplos, tudo que conecte o significado bíblico à vida do ouvinte moderno. A boa homilética se comunica com clareza, com paixão e com senso de propósito. O exegeta deve se perguntar: de que forma esse texto pode ser dito ou pregado?
E a resposta deve ser de forma clara, objetiva, compreensível e eficaz para o ouvinte. Por último, queremos falar da apologética. A apologética é a defesa racional da fé cristã. Ela responde às objeções e busca mostrar a credibilidade do cristianismo. Enquanto a exegese interpreta a Bíblia e a hermenêutica aplica a mensagem, a apologética oferece razões convincentes para acreditar na veracidade da mensagem bíblica. A apologética cristã tipicamente fornece evidências e argumentos da existência de Deus, da confiabilidade das Escrituras, da ressurreição de Cristo, de milagres e profecias cumpridas. Utiliza a lógica, fatos históricos e princípios de interpretação justa para mostrar a racionalidade da fé bíblica. Ela também responde a críticas frequentes contra o cristianismo, como supostas contradições bíblicas e científicas. Refuta visões de mundo anticristãs, como o ateísmo, agnosticismo e religiões não bíblicas. Além disso, defende a perspectiva cristã sobre questões sociais e ideológicas controversas. No final, a apologética busca eliminar barreiras intelectuais, demonstrando que crer na Bíblia é uma posição lógica e racional. Procura mostrar que o cristianismo responde de forma convincente às maiores questões da vida. Assim, a apologética serve para confirmar os crentes e convencer os céticos da verdade do Evangelho. Procura responder as perguntas de forma racional. Concluindo, a exegese busca extrair o sentido do texto bíblico original. A hermenêutica contextualiza e aplica as verdades para hoje. Já a homilética comunica e expõe a mensagem de forma relevante. E a apologética defende a racionalidade da fé cristã com argumentos coerentes. Eu sou Hildeberto, este é o canal O que a Bíblia Diz. Se você é estudante da Bíblia ou de teologia, procure no canal a definição de diversos termos teológicos que irão ajudar nos seus estudos. E se de alguma maneira o conteúdo for útil, se inscreva, curta, comente, compartilhe e ative o sininho das notificações para você ser notificado quando lançarmos novos vídeos. Obrigado e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.